E eu tenho um projeto que é o Grito de Eva. Eva, a primeira mulher, né? Deus criou Adão e a Eva. Fazendo referência à Bíblia. E aí eu fui criada desde muito cedo no lar cristão. Me tornei evangélica. E eu sofri violência doméstica no meu primeiro casamento. E como é isso? E aí eu quero abrir isso aqui, porque a gente tem que levar essa conscientização, essa campanha para dentro das igrejas. Sim. Porque existe uma pressão muito grande a nível de questão de igreja da mulher não poder se separar. E aí muitas vezes ela acaba sofrendo violências dentro do lar, aguentando ali muitas vezes na frente dos filhos. Tenta levar até as últimas consequências. Porque muitas vezes o discurso dentro da igreja é que a mulher não pode se separar, ela não pode pedir o divórcio. E aí ou vai orando pelo seu esposo que ele vai mudar. A gente tem um versículo super conhecido que a mulher sabe edificar o lar, né? Então, a igreja, eu não tô generalizando não, tá, gente? Sim, eu tô falando de uma cultura que existe dentro da igreja e isso... E tem muitos casos, eu vivi muito desde a minha infância e de frequentar a igreja, de estar dentro da igreja, de ser casada e ali sofrer a violência doméstica. Por quê? Colocando a responsabilidade para a mulher de ser agredida. E aí a vítima é responsável das agressões que ela vem sofrendo. E aí é uma questão que eu acho que tem que ser mudada dentro das igrejas em relação a esse pensamento, porque uma mulher que está sendo vítima de violência, ela não pode suportar isso perante a questão do sacramento, que é o casamento. Porque ali quando ela é colocada, que teve uma repercussão pública agora recentemente, antes da Ana Hickman, foi de uma pastora, cantora gospel, que foi assassinada pelo marido. Sim. Caso muito comentado também nas redes sociais. Sim, e aí colocando essa questão, por quê? Porque a igreja, no caso, ela tem, a mulher que frequenta a igreja, ela tem essa pressão de não poder se separar. E aí trouxe mensagens dela mostrando que o marido tinha comprado arma, que ela estava assustada com o comportamento do marido e sem poder fazer nada. E assim, uma coisa que me chamou bastante atenção foi o áudio de uma amiga, quando ela fala, meu marido comprou uma arma, eu estou muito preocupada. E aí a amiga dela responde assim, mas Deus não vai deixar que ele toque em você. E aí que eu falo, essa questão da igreja, essa questão espiritual, de colocar Deus numa questão que a gente tem que resolver. E aí, os conhecedores da Bíblia, quando Jesus é tentado, o próprio diabo fala para ele, você é Deus, então você atira daqui de cima que ele vai te salvar. E ele responde, não tentarás o Senhor teu Deus. E o que essa amiga fez no áudio foi a mesma coisa. Não, Deus não vai deixar ele te tocar. E, infelizmente, tocou e tirou a vida dessa mulher. E deixou uma menina órfã de mãe, que hoje não quer ficar sobre a guarda nem da avó paterna e nem da avó materna. Por falta de atitude, porque sofreu a pressão psicológica que tinha que aguentar devido... E aí, a importância de trazer esse assunto, espiritual. Regis, para dentro das igrejas, sabe? Da postura de pastores. Você que também frequenta a igreja mais tempo que eu não falo de todos os pastores, mas de algum pastor ter essa responsabilidade também de trazer essa conscientização. Eu sei que tanto o psicólogo quanto o padre, pastor, eu já acompanhei pessoas dentro da delegacia para registrar uma ocorrência de violência e a pessoa fala assim, meu pastor sabia. E aí o policial fala, mas infelizmente a gente vai intimar o pastor, mas se ele não quiser vir aqui, ele não vai ser obrigado a vir aqui. Por quê? Por causa da confissão, né? O pastor, o padre, o psicólogo... Protegido pela lei. Ele é protegido. Respaldado pela lei. Mas até que ponto, aí eu coloco a questão, mas até que ponto essa proteção da confissão de um pastor, de um psicólogo, de um padre, está acima da vida? Porque é uma violência, né, doutora? É uma violência, sim. O padre e o pastor. Você já teve um encontro com situação parecida com essa? Olha, eu tive um encontro que foi um inquérito que eu acompanhei, foi até um pouco mais grave, mas enfim, a gente não concluiu as investigações, então não vou nem mencionar onde foi, quem foi, meio só para... Sim, sim. Foi numa igreja e parece que uma menina tinha
realizado um aborto dentro da igreja. E aí, enfim, foi uma coisa muito terrível. Mas aí foge até um pouco, né, essa questão do homem e mulher. Mas, assim, o que eu tenho a comentar, tirando um caso específico, assim, é que o que a doutora Ruth tinha mencionado também, né? A igreja, as igrejas são instituições muito importantes e fortíssimas em muitos aspectos. Assim como a escola o é, a família o é, né? E o que a doutora Ruth havia mencionado da lei, eu estava aqui pensando que é uma coisa que eu sempre falo. A doutora acabou de falar, a responsabilidade sempre fica a cargo da mulher, mas é em tudo. A gente usa até, com todo respeito, o exemplo de Eva. Na questão ali, responsabilizam a Eva, né? Na maioria dos discursos. E por quê? Porque, infelizmente, ainda a humanidade praticamente toda ela é feita por homens e para homens. E essas instituições muito importantes também o são. A política, hoje em dia, do mundo inteiro, a maioria por homens, a polícia, a maioria por homens, as igrejas, a maioria por homens, e a gente tem que curar aquela questão que é cultural e tudo mais. A gente fala muito de conscientização da mulher, né? E aí, claro que as mulheres devem se conscientizar, devem se empoderar, devem falar e perder o medo e perder a vergonha. A vergonha é uma coisa muito grande entre as mulheres. As mulheres têm vergonha de dizer que sofrem abuso. Quem deveria ter vergonha é o cara. O agressor. Não é o agressor, não é a vítima, mas a realidade é que a mulher tem vergonha. A mulher foi ensinada assim a ter vergonha e a ter culpa. Isso é uma coisa inconsciente, do inconsciente da mulher, da gênero, sabe? Que isso tem que ser curado com o tempo. Então, dentro das igrejas, dentro das escolas, os homens devem ser ensinados. A gente repassa às mulheres o dever delas serem fortes e falarem. Mas a gente tem que voltar para os homens, o dever deles serem seres humanos decentes e não agredirem outros seres humanos e ponto.